Muito bem, senhoras e senhores. Quarta-feira feliz, quarta-feira molhada ainda. Então estamos aí já, começando a nossa gravação aqui no Instagram, ao vivaço. Depois o vídeo acaba ficando também disponível lá no Facebook da academia, tá? Invictus Treinamento Funcional. Então, estamos aí recebendo as três primeiras participantes, a Júlia, a Dani. Ô Dani, espero uma boa recuperação para você, tá? Estamos te aguardando lá. Procedimento simples e a gente vai retomando no pouco a pouco esse seu projeto que estava muito bom. Também a Juju, grande abraço aí. Temos tanto a Júlia quanto a Juliana. Bom, gente, hoje que a gente vai falar aqui, sobretudo, é uma coisa que a gente prima demais lá na academia, tá? Então, se for qualquer situação de mentira que esse rapaz for falar para vocês aqui, vocês, por favor, puxem a minha orelha. Nada mais, nada menos do que a questão do acompanhamento profissional dentro das academias. Tá? Então a gente vai abordar uma questão que naturalmente ela acaba sendo um pouco, digamos assim, contraditória. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, a importância de nós termos dentro da academia esse acompanhamento full time. Por uma série de fatores, a gente sabe que nem todas as academias conseguem fazer isso, tá? Então a gente vai pegar um pouco ali da nossa questão, dentro da nossa filosofia enquanto atendimento dentro da academia, e falar o porquê que a gente entende que isso não consegue ser tão abrangente como deveria ser. A educação física começa a perder um pouco do seu tato, digamos assim, né? E lógico, a gente sempre está aqui para falar para vocês toda quarta-feira à noite, também para tirar dúvidas. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas em relação a treinamento, em relação a repouso, alimentação, etc. E a gente está aqui para isso. Então, se aparecer qualquer pergunta, é só digitar aí. Eu estou vendo aqui na tela todas as pessoas que estão entrando. Bem-vindas a todos. Um abraço também para o grande parceiro Azevedo. Rayane Medeiros, bem-vinda. Kali, também a Érica, a irmã Érica, bendito seja Deus aí. O casal Cariati, sempre presente aqui com a gente. Então, uma coisa que eu gostaria de abordar com vocês já há um tempo e foi ficando um pouco para trás, é a questão do acompanhamento em tempo integral de um treinador dentro do ambiente da academia. Então, não basta que nós tenhamos a academia lá nos esperando, mas é fundamental que a gente atue em duas vertentes. A primeira delas, organize o sistema de treinamento para todas as pessoas, tá? Isso é super importante, essa organização. Eu falei sobre isso há 2 semanas atrás, se eu não me engano, sobre periodização, como que a gente organiza essa questão de treinos passo a passo para cada pessoa, tanto para o iniciante quanto para o avançado, as pessoas que têm algumas necessidades especiais em relação a cuidados com coluna, cuidados com joelho, melhor idade. Temos alguns alunos diabéticos lá. Então, para cada um desses casos, a gente precisa ter uma tratativa diferente. Né? Então, esse é o primeiro ponto, esse planejamento. O segundo ponto é fazer com que esse planejamento ele consiga, de fato, ser executado através de um acompanhamento também profissional. E a gente vê muitas questões assim de pessoas que se queixam, com razão, de academias que vão deixando meio que ao Deus dará, né? Você pega a sua fichinha de treino ali, o seu plano, isso quando tem um plano, e as pessoas vão ali fazendo tranquilamente, né? Você está fazendo bem ou mal, tanto faz, e obrigatoriamente você acaba tendo que, se quiser realmente um acompanhamento em full time, ter que pagar um serviço de personal trainer. A gente sabe que nem todo mundo vai custear isso, tá? E aqueles que custeiam, está chegando aqui o nosso amigo de toda quarta-feira, o Thor. E a gente sabe que, naturalmente, nem todo mundo vai fazer isso, tá? Então a gente precisa de fato ter o quê? Uma questão de acompanhamento do profissional dentro da academia. O que eu considero mais importante. A figura mais atuante dentro da sala, do ambiente de treinamento, da sala de musculação, enfim, é o profissional de educação física. Deve ser o treinador.
porque é ele que realmente vai dar o caminho para você. É ele que vai fazer com que você encontre um caminho dentro daquilo que ele planejou e se o agachamento está correto, se a maneira com que ele pediu para que você agachasse está correta, se o tempo de contração está bom, se o tempo de repouso está bom. E a partir dali ele começa realmente a ser o regente. Ele de fato é um treinador. Eu não gosto muito daquela nomenclatura instrutor, né? Às vezes a gente vê algumas camisetas com esse nome atrás, instrutor, professor. Particularmente eu sou contra, porque de fato nós somos treinadores, nós somos regentes do treino de todos que ali estão. É nossa responsabilidade organizar e, sobretudo, acompanhar todas as pessoas para ver se o que a gente propôs está ok. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o primeiro ponto, a primeira palavra que a gente sempre vai prestar atenção e fazer com que ela seja de fato muito enfática dentro da sala, do ambiente de treinamento é o que? Segurança. Então o treinador ele tem que ser, sobretudo, um cara que está promovendo segurança para todos que estão ali. Número 2, além da segurança, a pessoa precisa ter esse direcionamento dentro da planilha dela, de acordo com o que nós esperamos. Quantas pessoas a gente já não conhece, você provavelmente passou por isso também, a hora de entrar numa academia e realmente não conseguir ter aquela atenção fundamental. Isso, no nosso ponto de vista, é um absurdo, não dá pra gente fazer isso. A gente precisa realmente estar ali na marcação homem a homem, ver se a pessoa está realmente fazendo o que dela se espera e como que a gente pode auxiliar esse processo de uma maneira bem educativa e tranquilizadora para a pessoa, tá? Deveria ser o papel fundamental da academia, um acompanhamento em full time. Por que muitas vezes não se consegue? A gente sabe, um número grande de pessoas, há um grande número de pessoas treinando ao mesmo tempo e naturalmente fica muito complicado você pegar um profissional para cada, sei lá, 20 pessoas. É impossível. Eu falo isso porque eu já estive do outro lado, né? Eu já treinei enquanto não era formado e também já, enquanto formado, trabalhei em academias que o volume de pessoas era muito grande. Para nós é uma grande loucura, não dá para fazer isso. Você acaba perdendo o tato. Então, essa perda muitas vezes de você não conseguir direcionar o seu aluno para onde ele quer, naturalmente ele vai acabar ou trocando de academia, né? Porque ele percebe que o produto que ele está comprando ali não está atendendo à vontade dele e, de fato, a gente precisa atender o que a pessoa quer. Imagina você, a pessoa que está entrando dentro de uma academia é igual a pessoa que entra numa padaria para comprar pão. Ela quer ser bem atendida, quer ter um bom atendimento, quer ali pagar pelo seu produto e chegar em casa com um pão fresquinho. A pessoa que entra na academia, teoricamente é a mesma coisa. Ela entra na academia, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo dela? Ficar melhor fisicamente, perder gordura, ganhar massa magra. E aí tem uma série ali de questões envolvidas nisso. E se você não entrega isso para ela, naturalmente ela vai dizer, bom, não foi para isso que eu entrei. Não é esse o produto que eu quero comprar. Então a gente começa a ter parâmetros de julgamento para dar para a pessoa a sensação do que, olha, esse é o produto que a Invictus oferece. Planejamento de treinamento, sistematização de treinamento e um acompanhamento full time. Vocês sabem o quanto eu sou chato para isso. Tanto para a organização do treino, a gente sempre está aprimorando essas questões, não dá para ficar parado. A gente precisa fazer atualizações do que a ciência propõe para nós hoje. E também, tanto a Ellen quanto o Gustavo, que trabalhou conosco até uns dias atrás e agora bateu asas, quanto o Tony, que agora é o nosso acompanhante lá, o nosso estagiário. Tanto os três, na verdade, né, e a Brunielli, que já passou por lá. Qual que era a minha orientação fundamental? Marcação individual nas pessoas. A gente precisa fazer com que a pessoa entenda que ali há um plano desenvolvido para ela e que também há um plano a ser seguido do qual o treinador está, de fato, analisando e tomando cuidado com aquilo. Então, é um pedido que eu faço para todos eles. Na verdade, é uma ordem. Acompanhamento full time. Precisa saber se a pessoa está bem. O treinador é a figura mais ativa dentro da sala de musculação. O treinador é a figura mais ativa dentro do ambiente de treinamento. Há sempre esse diálogo com a pessoa que está ali comprando. Eu não gosto de chamar de aluno, é um cliente nosso. Esse cliente precisa ser muito bem atendido. Portanto, se ele é igual as pessoas que muitas vezes você vai comprar alguma coisa na loja
E aí sempre chega alguém e pergunta, posso ajudar? O treinador tem que ser isso. Não dá para o cara ficar só ali, sei lá, às vezes até com um absurdo de estar vendo outras coisas, vendo a televisão, o programa que está passando lá na academia, e os alunos ali, né, os clientes fazendo o que bem entende, se está bem ou mal, precisa ter um acompanhamento realmente muito bom. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, tá certo? Deixa eu dar uma sapiada aqui para ver quem que está no Facebook. Já me deram um joinha ali, mas eu não vi quem é. Muito bem. Prêmio Paz e Vida, o Marcelo, se eu não estou enganado, me corrige aí, o Renato também, Francisco Reis, Eliane, Bert. Eliane, estou esperando um bom feedback seu aí, tá? O Paulinho Henrique, a Bruna, o Júnior, um abraço para todos vocês aí, tá? Maicon também, Manuel, sejam todos bem-vindos, tá, gente? Estamos falando aqui sobre a atuação do treinador dentro do ambiente da academia. Não dá pra gente, ô Marcos, o M Paz e Vida é o famoso Marcos, eu não esqueço mais. Um abraço, pessoal lá do Ceará, não é isso? Sejam bem-vindos aí. Estamos falando diretamente do ABC Paulista, aqui muita chuva, lá para a nossa querida Ceará. Perfeito? Então, qual que é a nossa filosofia? E aí é um pedido que eu faço para todos os treinadores, personal trainers que estão aqui vendo esse vídeo, eu sei que muitos de vocês acompanham. Precisamos ter um acompanhamento tete a tete com o cliente, porque só assim o cliente vai ter o quê? Uma sensação de estar realmente comprando um bom treinamento, qualidade de treinamento. Isso é o mais importante, tá, gente? Não dá pra gente ficar ali só sendo uma figura, muitas vezes, dentro do ambiente de academia. A gente tem que ser a figura mais ativa, dando caminhos, incentivando, analisando, vendo se tudo que aquilo que foi proposto está sendo bem executado. Então isso é de suma importância para a nossa área e acredite, para a profissão de vocês. Vai torná-los realmente pessoas, treinadores, profissionais diferenciados no mercado, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês hoje, eu deixei até marcado aqui. Algumas pessoas me questionaram durante a semana como é que funciona essa questão de assessoria de treinamento, né? Tem gente que precisa de uma assessoria online. Está muito na moda isso. O único ponto que eu coloco como ressalva é se essa assessoria online está sendo realmente vendida de fato para a pessoa que a precisa comprar. O que eu quero dizer? Não dá para você montar treinos genéricos e colocar lá na internet e sair vendendo, porque as pessoas não sabem, você na verdade não sabe qual é o histórico da pessoa, se ela está num estágio de iniciante, intermediário, avançado, se ela tem questões de dor no joelho, dor no quadril e etc e tal. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Então, na assessoria online que a gente propõe, há uma breve análise, a gente tem uma anamnese, tem algumas questões que eu sabendo consigo devolver um bom treinamento para vocês, tá? Então essa é a assessoria que funciona da nossa parte. Isso de pessoas que estão tanto por aqui quanto fora do Brasil. A gente está prestando assessoria para uma galera em Portugal, tem sido bem legal. Uma menina que já treinou comigo aqui e agora ela está morando lá em Portugal. Então a gente precisa, dentro dessa montagem de treinamento, fazer com que haja um bom entendimento de quem é a pessoa, porque senão você corre o sério risco de entregar um treinamento para ela do qual ela não vai se aproveitar, é muito pior. Ao invés de você criar uma adaptação positiva em relação ao treinamento dela, você vai fazer o contrário. Então isso é um problema, tá? Muito bem. O Marcos pergunta, não sei se você já falou, mas o que você acha dessas academias low cost? Não vou nem falar o nome das academias que vocês sabem, as academias de R$50, tá? R$ 49,90, R$ 39,90 e afins. Em relação para o personal trainer é muito bom, tá? Para o personal trainer é muito bom. Porque você consegue ter um espaço do qual você vai conseguir encontrar ali diversas ferramentas para você treinar o seu cliente. E o cliente vai estar pagando uma mensalidade bem baixa, né? Para a academia, ele é obrigado. A contrapartida é que você também vai ter que pagar, né? Então, normalmente essas academias sabem que você está indo lá prestar um serviço e você não vai sair dali sem pagar, entre aspas, um pedágio. Algumas academias cobram um percentual em cima do que você cobra, outras academias cobram um valor fixo. O que eu acho, por si só, das academias low cost? São importantes?
São negligentes? Mais ainda, tá? É um mercado de academias, é uma escolha, é um nicho de mercado que atende as pessoas pelo volume de pessoas, não tanto pela qualidade, todo mundo sabe disso. Então o baixo custo delas está atrelado justamente à questão de estar aqui o que eu tenho e boa sorte como você vai usar. Naturalmente você vai ter que, se quiser um bom treinamento dentro desse tipo de academia, e não me venha com a história, por exemplo, mas o cara já sabe treinar, ele já treina há 3 anos. Gente, isso não é saber treinar, tá? Saber treinar é saber planejar, executar. E isso vai depender o quê? De um treinador, vai depender de uma pessoa que realmente consiga vender um processo de treinamento a curto, médio e longo prazo para essa pessoa. Como se treinamento físico fosse só você saber fazer uma rosca direta, onde você entra no YouTube, e aí eu canso de dizer aqui que tem um monte de treinador formado no YouTube University, e sem nenhum tipo de contexto, e o cara pega ali, sinceramente, gente, se você digitar agora no YouTube aí, treinamento para perna, vai aparecer um caminhão de opções para você. Então esse tipo de diferenciação que a gente, enquanto profissional, tem que ter. Esse entendimento, esse processo, a tratativa com o cliente, a maneira com que você abraça a causa dele, eu acho isso muito importante. O diálogo com o cliente ele precisa ser muito profundo, no sentido de ele entender que tem alguém ali que se preocupa com ele. No caso, esse alguém é o corpo técnico. Então as academias low cost elas têm uma cultura, uma filosofia de ganho financeiro totalmente atrelada ao número de pessoas que por ali passa, por isso que realmente é muito barato. Eu acho que aquele ditado ele se justifica ainda mais aí, o barato sempre sai caro. Naturalmente a pessoa vai ter algumas confusões dentro do seu sistema de treino. Uma coisa é você treinar 1 mês, outra coisa é você treinar 5 anos, bem. Por quê? Precisa de planejamento, precisa de progressão, precisa de alguém direcionando muito bem isso, e não existe outra figura dentro desse contexto da educação física que não o treinador especializado em treinamento físico, tá? Então elas são importantes porque abraçam muitas pessoas. Em contrapartida, a gente tem esse problema de uma baixa qualidade técnica. Para o bom treinador, para aquele que está de olho no mercado, é muito bom, porque ele vai encontrar ali um nicho de atendimento que muitas pessoas ainda não enxergaram, não entenderam. Ele vai conseguir fazer com que haja uma assessoria da parte dele para com as pessoas que estão ali treinando, Então isso é muito importante. Eu acho que algumas pessoas reclamam, falam que a concorrência é desleal. Eu acho que você, enquanto dono de academia, tem que saber muito bem qual que é o tipo de produto que você vai oferecer e qual é o tipo de mercado que você vai atingir. Isso é o básico no marketing. Então você precisa entender qual que é o tipo de situação que você está procurando atingir, qual que é o produto que você quer realmente vender, a diferenciação de produto que você quer oferecer, porque senão realmente se você pensar que você vai oferecer a mesma coisa que uma low cost e você tentar cobrar, sei lá, o dobro do preço dela, você vai perder, tá? Mas eu acho bem importante essa disseminação. O que eu sou muito contra é que nós tenhamos o seguinte quadro. O que é mais importante na cabeça de vocês em relação à academia? A estrutura física ou a estrutura intelectual? Para mim é estrutura intelectual. Essa estrutura que nós temos em relação à montagem, à elaboração, ao cuidado que nós temos com cada um, é muito mais importante do que você colocar 300 mil reais de máquinas em qualquer lugar que seja, porque a máquina não vai fazer nada por si só. Então a estrutura intelectual, ou seja, o que sai da cabeça do treinador, da cabeça dos coordenadores que estão ali, é muito mais importante para uma academia e para o resultado do cliente em si do que propriamente as máquinas que estão ali. Aqui na nossa live, falando aqui, eu tenho alguns alunos alguns clientes que estão comigo há praticamente 5 anos, que é o período de abertura da Invictus. Esse ano, em 2020, nós completamos 5 anos, pela graça de Deus. Quem entrou lá vai lembrar que eu tinha 6 kettlebells, algumas barras e uma corda naval. Ponto final, não tinha mais nada, gente. Eu ainda vou escrever sobre isso. Isso é uma meta que eu tenho. A gente não tinha praticamente estrutura física nenhuma. Como é que isso se deu? Eu sabia que a partir de uma estrutura física mínima, se eu conseguisse entregar um resultado a partir de uma estrutura intelectual, naturalmente o negócio cresceria.
Então, hoje quem olha a Invictus acha que ela sempre foi assim, né? Bem estruturada, os equipamentos ali todos preparados para você desenvolver força, resistência, velocidade, potência, as planilhas todas bem ajustadas, né? Os treinadores ali no tete a tete, mas não foi assim não. Quem viu esse bebê nascer, a Invictus nascer, sabe que de fato só tinha eu enquanto treinador, em um período bem difícil do nosso país, período de recessão, 2015, no inverno. Quem é o doido que abre uma academia no inverno, gente? Fala a verdade. E a partir dali eu sabia que eu poderia, com 6 kettlebells, algumas barras e uma corda, desenvolver o quê? Sistemas de treinamento de força que contemplasse hipertrofia, que contemplasse emagrecimento. E a partir dali, naturalmente, a gente ia crescendo, né? E as pessoas, à medida que elas iam ficando mais treinadas, aí eu falava, bom, agora eu preciso comprar X. Vou lá e comprava mais 2 barras. Ó, o cara já está bem treinado em cima daquilo ali, eu preciso comprar outra coisa. Então, foi uma construção, do qual eu sou muito grato a todos que confiaram no nosso trabalho e confiam até hoje, por abraçar a ideia, o quê? Não da estrutura física que o Mauro oferecia, mas sobretudo da estrutura intelectual, do cuidado, do planejamento, de fazer realmente com alguns limões uma belíssima limonada. Esse, para mim, eu acho que é o grande ponto fundamental, decisivo da Invictus, tá? O grande problema hoje é encontrar profissionais que valorizem isso, a parte intelectual. Ó, eu vou te dizer para você uma coisa, Marcos, isso para nós que estamos primando por isso é muito bom, porque você praticamente não tem concorrência, né? Então o que acontece? Por um lado é ruim, claro que é, no geral é muito ruim, porque você vê que muitas pessoas elas não estão treinando direito, não têm o resultado que queria, muitas vezes não tem a segurança que se espera dentro da academia. Por outro lado, quem tem esse cuidado, essa preocupação de se aprofundar em questões de treinamento físico, que vai fundo na fisiologia aplicada, que vai fundo na biomecânica, que se preocupa em trabalhar o marketing, isso é importantíssimo. Eu sempre digo que um bom empreendedor, antes de mais nada, mas eu sou um treinador. Eu falo muito isso para minha esposa. Ela está se formando agora na segunda faculdade dela, fez turismo, está se formando em nutrição agora. E eu falo para ela o seguinte, antes de você saber desenvolver cardápios, ver toda a estrutura nutrigenômica da coisa, aquela coisa bonita que você vê na teoria, você tem que ser vendedor, cara. Se você não souber vender o seu produto, é um grande problema. Para você saber vender o seu produto, você tem que saber que produto que você tem em mãos. Por isso da determinação de um produto, o que você tem a oferecer. E aí vai de encontro com isso que o Marcos está falando. Realmente é muito complicado a gente pegar hoje, é escasso a gente ver profissionais que se preocupam com isso. Mas Marcos, eu sinceramente vejo isso para nós como um ponto bom, porque a sua concorrência ela vai ficando escassa. Você é um cara que se tiver um pouco acima da média vai se destacar demais, tá? Então, e segue nesse caminho, eu vejo que você é um cara dedicado aí, não para não, continua. E eu vou dizer uma coisa para você, a gente vai ser chamado de louco direto, tá? Porque lá atrás, até hoje, as pessoas falam, pô, mas tudo isso que você faz aí dá muito trabalho, seria mais fácil você deixar uma esteira e uma bicicleta ali? Pô, gente, eu não teria trabalho nenhum, não julgo quem faz isso também, mas não é a minha filosofia, não é o meu produto. Eu abraço o meu produto, eu ofereço o meu produto e as pessoas, graças a Deus, compram porque realmente percebem que é um produto que faz diferença na vida delas, tá certo? Abraçando também o Flávio que chegou agora, o Alexandre Ruiz, o Lorival, amigo nosso aí, trabalhamos juntos, e a Fabi, praticamente minha vizinha aqui. Um abraço a todos vocês. E a Vânia também chegou aí. Também trabalhei com a Vânia. Um abraço aí, Vânia, para todo mundo, seus parentes aí, que são muitos, a gente trabalhou junto. Um grande abraço, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, é aproveitar para tomar um pouco de água aqui. Tem uma pessoa que apareceu subindo aqui, que é a Ana Pinheiro. Ela está nos auxiliando a fazer o quê? Uma reestruturação também do nosso site, né? O nosso site ele tem... Quanto tempo tem o site mesmo? Uns 3, 4 anos, né? A gente tem lá estudioinvictus.com.br, estúdio com S mudo. Nós temos ali uma
uma série de materiais. Eu sempre fiz questão de abastecer o nosso site com esse tipo de informação. Tem muito artigo escrito, tem uma galera ali que está realmente interagindo, faz perguntas, etc. Tem podcast, tá? Inclusive o nosso podcast, se vocês pesquisarem, Invictus Academy, é a Academy não de academia, tá? É a Academy mesmo de Instituto de Ensino, digamos assim. Vocês vão encontrar tanto no iTunes quanto no Spotify. Lá tem podcast, se eu não estou enganado, 24 capítulos de podcast de assuntos variados, de emagrecimento, de hipertrofia, tudo isso está no nosso site também. Acontece que esse site ele precisaria de um upgrade, porque a partir desse ano a gente vai oferecer outros produtos dentro do site. Então, por exemplo, e-books para estudantes, curso online para estudantes. O trabalho de assessoria vai ser todo feito numa plataforma por lá, e a estrutura antiga do site ela não permitia que nós fizéssemos isso. Então é aquela coisa, né? A gente continua trabalhando com isso também paralelamente para que a gente consiga oferecer ainda mais subsídio para quem quiser entrar em contato com a nossa filosofia e a gente poder ajudar a pessoa, seja a pessoa que vai comprar o treinamento, que está precisando de uma assessoria na academia que ela treina, isso fora de São Paulo, fora da cidade de Ribeirão, etc. Ou o estudante, o profissional de educação física que precisa de uma mentoria profissional, e aí a gente se propôs a fazer isso. Portanto, o site novo ele vai contemplar toda essa nossa ideia. A gente vai abraçar mais uma vez essa questão tecnológica, não dá para a gente ficar de fora, né? Pô, Júlia, eu fico muito feliz com esse feedback de vocês, viu? Parabéns, Mauro, você é um profissional inspirador. Fico muito feliz. A gente sabe que ser empreendedor nesse país aqui é maluco, né? Eu gosto de uma história de um cara, de um americano, que ele fala assim, né? Às vezes a pessoa é empreendedora, ela construiu um negócio, ela fez uma coisa bem diferenciada ali, e as pessoas veem ele está em cima de um touro, né? Então aquele cara falou, aquele cara conseguiu fazer uma coisa maluca, né? Ninguém acreditava, agora ele conseguiu fazer, ele conseguiu colocar em prática, né? E aí o cara está em cima do touro. E aí as pessoas olham para ele inspiradas, né? E aí mais uma vez agradecendo a Júlia. A gente fica bem feliz. Só que quem está em cima do touro, a gente começa a se perguntar, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu desço daqui? Porque chega uma hora que é muita coisa, é muita informação. E a gente tem que ter uma saúde mental, digamos assim, muito boa. Tem dia que a gente está estraçalhado, mas lendo esse tipo de feedback a gente dá uma respirada, a gente sabe que o nosso trabalho ele agrega muito valor para as pessoas. Então, um grande abraço, viu, Júlia? Também agradeço muito aí o seu feedback. A Regiane também, que está aí começando o nosso treinamento já nesse ano, né, Rê? Parabéns aí pela dedicação, para você e para a Camila Thieme, são parceiras da gente também. E aí a Ana está dizendo, estamos fazendo um portal recheado de informações. Haja informação, né, Ana? E vamos trabalhar para essa galera, para a gente conseguir fazer com que os ares da Invictus eles consigam avançar para outros territórios. É um sonho que eu sempre tive e eu vejo isso sendo colocado em prática, gente. Então, acho que vai dar tudo certo para todo mundo. Tanto para a nossa área, o negócio em si, aí falando um pouco de empreendedorismo, mas também para vocês, os consumidores. Vocês precisam de bons produtos, né? Isso é muito importante. Que bom que você está gostando, viu, Rê? É nossa missão fazer com que vocês tenham esse bom produto de uma maneira bem acessível dentro da nossa cidade. Que isso consiga se alastrar para a nossa região e aí, quem sabe, né, para o nosso país como um todo. O meu abraço também aí para a Superju. A Superju esses dias me perguntou se não haverá um outro sorteio. A Renata, que começou, ela foi a vencedora do sorteio no ano passado, ela ganhou um mês lá de academia na Invictus, ela se deu super bem. Então ela tomou um choque de realidade, eu não tenho dúvida que ela abraçou a causa para si, e uma vez que ela experimentou, não vai largar mais. A gente sabe que é um produto que contempla tudo praticamente, né? Emagrecimento, hipertrofia, etc. e tal. Esse é o ambiente, a filosofia da Invictus, sempre com isso que nós falamos aí no começo do nosso vídeo. O mais importante de fato é fazer com que haja um acompanhamento em full time
não dá para deixar os meninos, vocês, treinando sem o olhar do treinador. O treinador é a figura mais atuante dentro de uma sala de musculação, o treinador tem que ser a figura mais atuante dentro de um box de crossfit, o treinador tem que ser o mais atuante dentro do ambiente de treinamento funcional, tá certo? Muito bem. Temos a minha mamãe assistindo, um beijo para a mamãe, e o Ricardo Silva também. Um abraço para vocês aí, tá? O pessoal tá na câmera de cima aqui no Facebook. Eu falo mais direcionado aqui para o Instagram, porque é onde o pessoal mais interage, mas está sendo gravado também. Fica lá no Facebook depois gravado lá no Invictus Treinamento Funcional. Então, sempre me pergunto também, não ficou gravado? Ficou gravado, mas não no Instagram. A gente deixa gravado lá no Facebook. Esse site novo que a gente está promovendo agora, está estruturando, e eu sou muito grato à Ana, porque ela é muito dedicada, muito esforçada, gente, quem precisar aí, a Ana, só entrar em contato com ela também, marketing digital, tá? Também tem essa ideia de pegar todos esses vídeos e agregar eles, né? Compilar eles, então você vai ver todas as lives depois com calma, não está conseguindo fazer, transformá-los em podcast, teoricamente simples, né? E abastecendo isso, abastecendo esses canais de informação para que a gente tenha um contato cada vez mais estreito, tá? Olha, isso, Marcos, isso daí é uma coisa que a gente vai fazer, viu? Vamos sortear uma assessoria também para ver se você é contemplado aí no Ceará. Ô, rapaz, de repente, né? Mas a gente vai fazer, né? A gente está em vias de fazer mais um sorteio, o primeiro deu super certo e agora a gente vai fazer mais um. Então, respondendo a Super Ju e respondendo também aí ao Marcos, a gente vai fazer esse sorteio mais uma vez, tá bom, Ana? Então vamos organizar isso aí de novo. A Nutri Joyce Bortoleto, que naturalmente eu vejo as curtidas dela lá no feed. Um abraço para você aí, minha parceira de profissão praticamente, né? A gente não eu não sou nutricionista, mas eu valoro demais a área de vocês, porque sem a área de vocês eu não consigo permear tanto as cadeias, digamos assim, das pessoas. Então a gente precisa respeitar e contar com profissionais bons aí. Eu sempre vejo você falando aí no meu feed, curtindo algumas coisas, então seja sempre bem-vindo aí. Estamos falando sobre a atuação do profissional de educação física dentro das academias, tá? E muito bem. Falamos do site, falei dessa questão também do curso, aliás, do site que está chegando aí, totalmente reformulado, tá? A gente não vai dizer para vocês ainda qual que é o site. Tem o antigo, estudioinvictus.com.br, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada lá, um conteúdo muito bom, não tenho dúvida, mas esse novo site que está se aproximando, ele vai tornar nosso diálogo ainda mais efetivo. Então, preparem-se aí, venda de e-book, venda de curso, alguns cursos gratuitos, a gente tem que fazer essas questões também. E tudo isso para fazer com que a educação física cresça, tá? Eu abracei isso como meu papel. E a gente tem que fazer isso acontecer mesmo. Pô, Fábio, estudei com o Fábio, hein? Então, Fábio, bem-vindo aí. A Lana também, é aluna e praticamente uma estagiária lá da Invictus, né, Lana? Sejam bem-vindos, estamos falando sobre, mais uma vez, treinamento físico e a nossa responsabilidade enquanto personal trainer, consultor esportivo dentro da vida das pessoas, tá certo? E uma coisa que eu sempre peço, vão colocando lá as perguntas de vocês ou no meu direct, mandando para mim aí no feed, para a gente abastecer cada vez mais e falar realmente o que vocês esperam nas lives da quarta-feira. Na semana que vem eu vou falar bastante sobre empreendedorismo, tá? Porque também acho que é o que nós falamos há pouco aqui. O cara que é um personal trainer, o cara que tem algum produto para oferecer, ou você que está pensando em montar um negócio, seja ele aonde for, tem um processo a ser seguido. E esse processo eu vou falar um pouco sobre ele na quarta-feira que vem. Então na quarta-feira que vem, não é que a gente vai deixar o treinamento de lado não, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre como desenvolver um sistema de negócio, como é que foi a nossa experiência, como tem sido a nossa experiência nesses últimos 5 anos. E acho que isso vai agregar muito para muita gente, né? Talvez, como a Júlia falou, seja inspiração para algumas pessoas darem um passo a mais, pensarem aí em algumas situações de próprio negócio. Eu acho isso muito importante. Eu sou apaixonado por
empreendedorismo. Eu particularmente sou uma pessoa que não consigo hoje voltar para a indústria. Já trabalhei como industriário e depois que eu me formei nessa parte do treinamento, da educação física, hoje eu não me vejo mais fazendo isso, né? Então, talvez alguns de vocês tenham esse perfil e a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, tá certo? Muito bem, tem mais um assunto para falar para vocês. Uma pergunta que me veio no sábado, eu estava fazendo uma prova no sábado de uma pós-graduação que a gente está finalizando agora e é recorrente essa pergunta, tá? Principalmente quem vem de fora, que não está há tanto tempo treinando lá na Invictus. Tinha uma foto de uma menina fazendo um agachamento e o joelho dela estava totalmente projetado à frente. Pra gente que olha tecnicamente, o agachamento estava perfeito. Não tinha o que tirar nem pôr. Só que sempre entra aquela questão que, sinceramente, gente, mais uma vez, eu não sei de onde veio isso, tá? Mas se convencionou de que o agachamento você não pode passar o joelho na frente da linha do pé. Primeiro, se você não fizer isso, nem agachamento é, tá? Então, a informação que a gente tem para dar para vocês é agachamento, seja ele profundo ou o meio agachamento. Obrigatoriamente o pé, aliás, o joelho vai passar na frente da linha do pé. Senão não é agachamento, gente. O padrão de dominância do joelho, ele pede que você domine o joelho sempre à frente da linha do maléolo, desse ossinho do tornozelo. E aí entra aquela coisa, cuidado, você tem que dar Smith, agachamento no Smith, dá um passinho lá para frente e agacha. Gente, se você der um passo para frente no Smith, é tão básico, você vai dar um passo lá na frente, vou fazer um agachamento. Então imagina lá o Smith, você está com a barra nas suas costas, você dá um passinho para frente, a hora que você vai começar a agachar, o que vai começar a acontecer com o seu quadril? Ele vai entrar em anteversão, ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Duas situações péssimas. Primeira delas, você não está treinando nada, tá? Ponto final. No máximo você tem um trabalho de força ali para o seu quadríceps, mas não é a ideia do agachamento. O agachamento tem uma questão puramente de força de toda a cadeia de membros inferiores. Glúteo, posterior de coxa, tríceps sural, os isquiotibiais, o quadríceps, tudo está envolvido ali, tá? E se você dá esse passinho para frente, você vai entrar nessa interversão que não vai deixar nem você desenvolver essa força que a gente está se referindo agora. E pior, você vai colocar uma sobrecarga enorme dentro das vértebras L1, S5, S4 e S3. O famoso próximo do cóccix ali. Isso é péssimo, gente. Então o agachamento ele precisa ter uma projeção do joelho à frente da linha do pé. A pressão patelofemoral, a pressão que é colocada dentro do joelho em si, é muito menor no agachamento. Isso é estudado, gente. É muito menor no agachamento do que numa cadeira extensora. Esse equipamento assassino que tem dentro das academias. Se eu tivesse uma academia de musculação, eu treino força com a galera. Quem está aqui assistindo sabe disso. E treina lá sabe disso. O grande ponto da Invictus é ter um treinamento de força periodizado, muito bem cuidado. A pessoa entra e vai embora fazendo força. Agachamento, levantamento terra, supino, flexão de braço, todas as puxadas, todas as empurradas, enfim. Mas eu não gosto de usar máquinas. É uma questão de filosofia, tá? Se eu tivesse uma academia de musculação, vocês acham que eu usaria cadeira extensora? Mas de jeito nenhum, gente. A pressão patelofemoral é muito grande ali. Ah, mas todo mundo usa. Vou falar igual a mãe de vocês fala. Você não precisa usar, você não é todo mundo. Você tem capacidade de promover um sistema onde a pessoa tem um bom trabalho de quadríceps, tanto na sua estrutura de vasto medial e vasto lateral, reto, femoral, sem que haja necessidade de você promover uma pressão tão grande, tanto nos tendões que praticamente ligam essa estrutura, tá? Que é a famosa patela, principalmente nessa questão que nós nos referimos aqui do patelo femoral, mas também o patelo tibial. Então é um problema, tecnicamente falando. Vai se usar outras estruturas, agachamento bilateral no sentido de você estar com os pés paralelos, agachamentos unilaterais, afundos, os lunges, todas as outras estruturas dominantes de joelho, sem que haja uma agressão para essa estrutura patelo-femoral.
Esqueçam, por favor, a ideia de que o agachamento não pode fazer com que haja uma projeção do joelho à frente da linha do pé. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, não é agachamento, você está entrando em dominância de quadril, mas é um problema. Se você entrar em dominância de quadril com uma barra nas costas, a projeção do centro de força está onde? Próximo ali das vértebras L1, L2, a pessoa vai começar a sentir dor nas costas mesmo. E se ela fizer isso a médio e longo prazo, mas não tenham dúvida que você vai gerar o famoso bico de papagaio e uma hérnia para o seu cliente. Não façam isso, tá? Então, só respondendo uma questão que me veio lá no dia da pós-graduação, onde nós fizemos essa prova, e entrou de novo mais uma vez esse questionamento. Agachamento é agachamento, gente, não inventem, tá? Volto a dizer, sinceramente, tem um livro do Michael Boyle, Avanços no Treinamento Funcional, que ele fala de um estudo de 1960 que correlacionou o agachamento de pessoas que já tinham o joelho arrebentado e que aquele agachamento, da maneira com que foi feito, não foi legal. E se pegou aquela ideia e trouxe até o 2020. Gente, já se passaram praticamente 60 anos, tá? Todos os estudos aí contemporâneos, aí quando eu estou falando estudos contemporâneos, é nos últimos 20 anos, o exercício mais saudável que tem para o joelho é o agachamento, ponto final. E isso eu estou falando para você que é treinador, estou falando para você que é consumidor de academia, estou falando para você que é médico, estou falando para você que é ortopedista, tá? A gente trata joelhos dentro da Invictus com agachamento, santo agachamento. Qual o melhor agachamento para quem tem condromalácia patelar? Olha só, a condromalácia é só para a gente colocar, contextualizar aqui para o Low Carb Fit. Bem-vindaço aí, tá? O que acontece? E aí eu vou pedir para que você responda, tá? Se a gente está falando de um homem ou de uma mulher. Por quê? Se for uma condromalácia patelar em homem, normalmente a gente vai ter que olhar para o quadril desse cara antes, tá? Se for uma condromalácia patelar na mulher, a gente já considera o quê? A mulher ela tem uma linha Q que é mais aguda. Então, o que é a linha Q? Imaginem que aqui é o quadril da mulher e aí os ossos do fêmur eles fazem assim, ó. Eles têm um desenho de cálice, grau 1, beleza, mulher grau 1. Então, imagina que a mulher está lá. Então o osso da bacia tem a estrutura da bacia dela, a cabeça do fêmur ele desce para o joelho num raio mais ou menos ali de 15 a 25 graus. Beleza. Pensa que cada passada que a mulher dá é uma passada que ela está dando internamente, certo? Ela deu o passo, naturalmente há uma rotação da cabeça do fêmur girando em cima do menisco. E aquilo por si só vai fazendo o quê? Com que haja uma hipersolicitação do mecanismo extensor. Essa hipersolicitação vai fazer, por sua vez, com que essa grande polia, esse grande freio do joelho, que é o tendão patelar, ele comece a se desgastar mais, tá? Então essa é a explicação biomecânica do aparecimento da condromalácia na mulher. No homem é um pouco diferente. Podem perceber que é muito raro que haja condromalácia em homens, tá? Tem também, mas é muito raro. Mulher, por sua vez, é muito comum. Ela está no grau 1 ainda, certo? Isso é muito bom. O grande ponto agora é nós entendermos o seguinte. Se nós temos uma linha Q, então o movimento aí o desenho do quadril dela, ele é amplo e desce fazendo um raio interno, certo? Até o joelho. Eu preciso de alguma sustentação mecânica que me faça com que essa rotação em cima do menisco e por sua vez essa grande hiper solicitação do mecanismo extensor ela seja suavizada, amenizada. Quem vai fazer isso é um músculo chamado glúteo, ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente trabalhava com musculação, lá atrás, eu ainda não tinha cabelos brancos, hoje eu tenho bastante. A gente via aquelas ideias assim, não, eu preciso fortalecer informações que vinham do ortopedista, hein? Precisa fortalecer vasto medial, precisa dar uma força assim, assim, assado. Caminho errado, gente. Por quê? Não é o vasto medial que vai fazer essa segurada, tá? Eu preciso dar uma estrutura de segurança na estrutura funcional acima.
Portanto, o glúteo é o mais importante. Quando a gente pensa no agachamento por si só, a gente está pensando no tendão patelar, na estrutura do glúteo e todas as outras estruturas que compensam esse padrão motor. E aí ela está me dizendo aqui, ó, todos os agachamentos que faço sinto dor, ainda não consegui achar um que doesse tanto. Eu vou pedir para você entrar em contato comigo no direct, tá? Por favor. Low Carb Fit 456, já te peguei aqui. Se você não entrar, eu vou entrar. Eu vou dar o passo a passo para você. Amanhã você vai agachar. Aí você vai entender porque o pessoal fala, ó o bruxo aí. Condromalácia é uma coisa simples, tá? Só que, lógico, o simples não é fácil, o simples é genial. A gente precisa realmente entender, primeiro, como é que está a linha do quadril. Segundo, como que é a sua estrutura do quadril. Terceiro, como é que está o seu tipo de pisada. Tudo isso influencia em sobrecarga tendínea patelar, tá bom? Então eu vou pedir para que você entre em contato comigo, eu vou te pedir algumas informações básicas e depois quem está assistindo aqui a live vai ter o feedback dela para saber se a gente conseguiu de fato entregar um bom agachamento para ela sim ou não. Porque, gente, sinceramente, condromalácia grau 1 não é para sentir essa dor não, tá? Se for uma condromalácia grau 4, aí já é um pouquinho mais complicado, mas eu digo para vocês que mesmo assim as pessoas agacham ainda, tá? E aí, antes que venha um terrorista, um cara maluco, fala assim, você não pode colocar agachamento no joelho. Gente, agachamento não é exercício. Ponto final. Agachamento é um padrão motor que você adquiriu enquanto criança e a partir dele a gente consegue desenvolver uma série de situações, inclusive treinamento de força. Então, o agachamento, você não agachou ou você não aprendeu a agachar quando tinha 1 ano, 2 anos, ninguém te ensinou a agachar. E você não aprendeu a agachar para ter uma barra nas costas. Você agacha porque você precisa agachar no dia a dia. Ponto final. Tá? Então, o treinamento de força para o padrão motor agachamento é só um detalhe. Só que a partir desse detalhe a gente consegue fazer grandes avanços, tá bom? Então é isso, espero que você me mande lá para a gente tentar não, né? Te dar esse caminho, esse bom caminho em relação ao agachamento, tá bom? Muito bem, o Claudemir também está por aí, a Rosana Oliveira, a Viviane, que é a nossa aluna também, a Adriana Bordim, que está para trocar de treino, já estou com a sua planilha nova lá, só para avisar. A sua e a da Duda, tá? Um grande abraço a vocês aí. A Mara também, que é aluna nossa lá, nossa cliente, o Gu, a Ellen, nossa, quanta gente nova aqui, gente. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Fico muito feliz mesmo de tê-los por aqui. Não haveria o porquê nós fazermos aí a nossa live de quarta-feira se não fosse a audiência de vocês. Então, se a gente conseguir ajudar as pessoas nesse sentido, já está de bom tamanho. Estamos falando ao vivo para vocês já há 50 minutos e o tempo passa realmente muito rápido, tá certo? Então eu agradeço a todos que apareceram aqui. Começamos falando 9 horas da noite e falamos bastante sobre a atuação do treinador dentro da academia, a obrigatoriedade do acompanhamento do treinador dentro do ambiente de treinamento, isso é fundamental. Treinador que planeja e o treinador que executa. Não dá para a gente deixar as pessoas aleatórias no espaço. Se você tem aleatoriedade, eu gosto muito de uma frase, né? Treinamento aleatório, resultado aleatório. Não dá para a gente fazer isso, porque não é o adequado. As pessoas merecem planejamento de treino, cuidado. Outra coisa que nós falamos é o site que está vindo por aí, mais uma vez agradecendo a Ana. Vai ser um site totalmente recheado com boas coisas, né? E não tenho dúvida que isso vai ser muito importante na construção da nossa educação física aqui no Brasil. A gente tem essa ambição, sim, mudar a educação física. Acho que a gente está fazendo um pouco para isso acontecer. Falamos também sobre os produtos que serão vendidos lá no nosso site, né? E-book, curso online, mentoria profissional, assessoria, um montão de coisa lá, podcast, vídeo, vai ser uma coisa bem legal, a gente promete para vocês. Falamos aí sobre o agachamento, me propus a colocar esse auxílio para uma das meninas que estavam assistindo aqui, falou que tem uma condromalácia, assim como a Eliane Bert há um tempo, a gente conseguiu resolver umas questões de coluna dela, agora a gente vai dar
um caminho para que ela consiga de fato agachar. Ela disse que não conseguiu, nunca encontrou um agachamento que pudesse ser feito sem doer. Então a gente vai ter que entregar isso para ela, mais um desafio para nós. E um abraço a todos vocês. Lembrando que na semana que vem, 9 horas da noite por aqui, vamos falar sobre empreendedorismo. Então, não tenham dúvida que vai ser uma live inspiradora, importantíssima para todos nós, tá certo? Vamos crescer junto, vamos partilhar sempre coisas boas e contem comigo. Precisando de alguma coisa, chama lá no direct ou no meu feed por aí, a gente está sempre presente também, tá certo? Pessoal do Facebook, um grande abraço, abraçando aí mais uma vez o Ricardo e a minha mamãe. Te amo, mãe, tamo junto. E fiquem com Deus. Um abraço.